Olá, educadores, olá, educadoras, boa noite, tudo bem? Aqui é Álvaro Fernandes, da equipe da Estante Mágica, e a gente está com uma programação especial, um novo formato, um programa especial que a gente está gravando com o professor Geisa Ferreira, em que a gente vai falar sobre 3 lições para marcar a vida de seus alunos para sempre, e também para a gente conhecer um pouquinho da trajetória do Geisa, né, de como que ele se tornou um dos melhores professores do mundo em 2019, né? Para a gente da Estante Mágica é uma honra contar com o professor Geise aqui na parte da nossa equipe. Ele vai contar um pouquinho mais para vocês da trajetória dele, do papel dele aqui na Estante Mágica. Mas espero que vocês curtam bastante o programa e fiquem à vontade também para compartilhar o link que vocês estão assistindo com quem vocês quiserem que assista, né? Com as famílias, com os alunos, com outros professores. Fiquem à vontade, que esse programa é para você. E aí, aqui na Apresentando na Tela, a gente já tem uma apresentação especial da trajetória que o Geise preparou para a gente, para auxiliar aqui no nosso programa. Então, Geise, passo a palavra para você, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória como professor, né? E depois já pode até dar início aí a sua apresentação, em que a gente vai tirar aí 3 lições para marcar a vida dos alunos para sempre. Com você, Geise. Prazerzão estar com vocês hoje. Nossa, estou super feliz de falar para professores, eu adoro. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Geis Ferreira e, como o Álvaro falou, faço parte do trio mágico, né, da Estante Mágica, e tenho uma trajetória que já vem na educação, estou no chão da sala de aula, aquela frase célebre. Então, eu sei o que funciona, sei quais são as dificuldades, mas também descobri o caminho das pedras, que hoje a gente está aqui para falar isso, né, Álvaro? Dá para tornar aqui, olha, um aluno protagonista, e eu vou dar 3 dicas, na verdade várias, tá bom? Mas eu vou sempre ficar amarrando ali 3 pontos que eu acho fundamental. Já vou falar um pouco deles. Então, eu moro aqui no interior de Pernambuco, faço parte da equipe, né, juntamente com a Mara Mansani, que vocês devem conhecer, o Wilmon Costa. A gente projeta essa parte toda pedagógica da Estante Mágica para fazer sentido para você, professor, professora, e vai aplicar aí no chão da sala de aula, como eu disse, os projetos da estante. Por isso que eu botei essa capa aqui bem bonita, como os alunos desenham, para falar um pouco do processo de aprendizagem. E aí, dentro desse processo, é importante a gente lembrar que o professor também se forma, né? Paulo Freire diz isso. A gente se forma no processo, ninguém nasce professor. E aí, nessa minha carreira, eu fui aprendendo, que são esses pontos que eu vou trazer, como é que eu atraio o meu aluno, como é que eu amarro tudo isso com a comunidade. A gente tem que lembrar disso, né, Álvaro? O aluno, ele não só aprende na sala de aula, isso é uma das possibilidades. Tanto é que o nosso projeto da Estante, né, mexe tanto com a família, trazer a comunidade para assinar os livros lá no dia da mágico, né, do autógrafo, porque isso sim faz sentido, não é só aprender a ler e escrever, é claro que seja incrível, mas tem vários outros entes que estão envolvidos e devem participar desse processo. Então, vamos falar um pouquinho sobre coisa boa, o que é que funciona, e a gente vai batendo papo, eu vou deixando as ideias aqui no ar, tá certo, gente? Primeiro, eu queria falar para vocês, né, se eu vou trabalhar com alunos protagonistas, como o próprio nome já pede, eles têm que produzir. É importante a gente sempre pensar nisso, eu acho que é uma dica de ouro, não está entre as 3 ainda, mas uma coisa que eu percebi era que eu planejava aulas incríveis para mim. Nossa, esse assunto é muito bom, eu sou de arte, sabe, bom, pessoal? Então, eu adoro arte egípcia, eu vou projetar aquela aula incrível como eu queria ver. E aí eu esquecia que o aluno também tem o seu olhar, ele tem a forma de entender o mundo. E se eu planejasse apenas sobre os meus livros, ou sobre as experiências só minha, era uma aula interessante para mim, mas eu tenho que lembrar que é interessante para 40, eu tenho 45 alunos, né, em sala. Então, tem que ser interessante para cada um. Por isso que esse planejamento inicial, entender o querer do aluno, é fundamental. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque aqui, como o Álvaro falou, né, eu vou falar um pouco desse projeto que me levou a essa indicação do Global Teacher Prize, ser um dos melhores professores do mundo, foi porque eu parei para ouvir o meu aluno, entender como ele aprende, o que é que ele quer ver na escola, o que é que ele quer aprender, e em cima desse querer, eu planejei minha aula. Então, isso é fundamental, e a gente tem essa ferramenta incrível, que é a produção do livro dos alunos, né? Aqui através do projeto da Estante Mágica, que tem tudo a ver. Eu escuto o meu aluno, entendo que história ele quer contar, pode ser de casa, pode ser da criação dele, pode ser uma vivência na própria escola, e transformo isso em aprendizagem. Então, o projeto que eu realizei começou em 2017, repeti ele um tempo depois, se chamava Vamos Encurtar essa História.
eu ganhei aqui no Brasil o prêmio, teve essa indicação internacional. E o que é que tem de mais em produzir um curta? Hoje, principalmente depois da pandemia, os alunos estão mergulhados, né, na tecnologia. E naquela época, foi bem antes, em 2017, eu percebi que se eu, aí vai a primeira dica, né? Eu colasse com o querer do aluno. Acho que isso é fundamental, Álvaro. Independente da disciplina que você vai ensinar, você tem que pensar uma metodologia para que o aluno se veja representado no que você está ensinando. Sabe por quê, gente? Ninguém aprende se não está empolgado. Então, você tem que, por isso que eu coloquei essa lâmpadazinha aqui, tem que ser algo que chame a atenção, que ilumine, que seja diferente. E aí eu fiz uma produção de filmes, mas olha o diferencial a partir do interesse dos alunos. Esse aqui é o grande pulo do gato, né? Estou aqui para dar aula para professores, que vocês já são incríveis, mas eu quero reforçar pontos fundamentais que às vezes passa desapercebido. Ah, Geisa, mas eu trabalhei naquela turma, eles não quiseram nada. Você conhece a turma? Quando eu digo conhecer, não é o nome que está na caderneta, no diário de classe. Eu quero saber os gostos desses alunos. Então, se eu sei que eles estão assistindo as séries lá da Netflix, por exemplo, ou então estão acompanhando um youtuber tal, eu tenho que saber quem são para aí sim eu falar uma linguagem que faça sentido para eles, porque há um preconceito muito grande, quero abrir um parênteses gigantesco aqui, que parece que se for fora dos livros didáticos, não é didático. E tudo pode servir para você dar uma aula show. Como eu disse, esse é o gancho para pegar o interesse do aluno e aí você casa com o que ele tem que aprender. E aí que a gente fala muito aqui no interior de Pernambuco, esse é o grande pulo do gato, né? Ou seja, é a grande sacada. Então, como é que se deu? Primeira coisa, gente, olha lá, vou falar bem claramente. Eu colhi, literalmente, fui passando de banca em banca e perguntando aos alunos o que é que vocês queriam ver na escola. E, surpreendentemente ou não, vocês vão ver temas que muitas vezes fogem. Eu trabalho no ensino médio, Fundamental 2, mas que não está muito longe da realidade do infantil, do fundamental. Vocês vão ver que isso permeia muito o mundo dos alunos. Então, Harry Potter e Minecraft, em 2017, por isso que eu coloquei aqui inicialmente, foram os temas que eles mais viram. Quando eu repeti o projeto, agora há 2 anos, um ano atrás, olha o que chegou no topo. Free Fire e Stranger Things, né? Então, por que eu estou colocando isso? Porque a gente tem que entender que esse mundo, esse tipo de consumo visual, né, audiovisual, permeia, sim, a aprendizagem. E uma coisa que eu acho legal, Álvaro, né, todo mundo que vai nos assistir aí, por que não trabalhar com o que o aluno gosta, por mais que, como alguns dizem, mas isso não é didático. Eu não estou dizendo que eu vou ensinar Minecraft, vou ensinar Free Fire, mas vou pegar elementos desses jogos e filmes que atraem os alunos, e o que me interessa é essa atração. Por que é que eles são tão vidrados nisso? Se eu entendo o que é que chama a atenção deles nesses jogos, filmes e séries, eu vou pegar essa mesma ideia e trazer para a minha aula. E foi assim que eu comecei a desenvolver os projetos. E um desses eu vou mostrar para vocês agora. Então, os alunos amam, estão vidrados, consomem bastante o audiovisual, principalmente cinema e filmes. Então, o projeto que eu realizei, eu não poderia falar simplesmente de um tema sem vivenciar. Vocês que estão em sala de aula sabem muito bem disso. Se é um trabalho de massinha de modelar, os alunos literalmente põem a mão na massa, eles sentem a aprendizagem. Então, qualquer tema que você for trabalhar, é importante que eles vivenciem. Aqui, por não ter cinema na minha cidade, foi super importante uma parceria, que eu adoro essa palavra, Álvaro, né? Então, nós não tínhamos cinema na cidade, mas eu tinha um cinema na capital, que é próximo à minha cidade. Fomos até a prefeitura, pedimos os ônibus emprestados e levamos todos os alunos para assistir um filme, né, que nós não tínhamos na cidade. E aí eu percebi, como eu acabei de dizer, quando eles sentiram o ambiente da aprendizagem, que não é só na sala de aula, vou ficar focando nisso várias vezes, porque parece que ele só vai aprender se ele... o aluno não foi hoje para a escola, ele deixou de aprender. Ele deixou de aprender em uma instituição, não em outra. Em casa você pode reforçar, na rua, na padaria, eu digo muito isso, né? Eu levo meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos, a Álvaro já conhece, que é a minha cobaia. Então eu sempre gosto de experimentar com ele jogos, desenhos. Eu gosto de me divertir muito com ele, ele vai aprendendo. E eu percebi isso, que ele aprende se o ambiente que você tiver for gostoso, interessante e lúdico. Então eu levei os alunos, ao invés de falar só do cinema, nós vivenciamos uma sala de cinema, e agora criou-se o projeto. Foi a hora deles escreverem, fazer a criação do roteiro. Já estão entendendo, né, o que é que tem a ver com a estante, tudo. Agora eles estão produzindo as suas histórias. Mas para produzir história, nós temos que ter uma palavrinha mágica: repertório.
E o repertório, você pode e deve sim estimular os alunos. Ah, mas, Geis, eu não sei por onde começar. O que é que ele gosta? Se ele está assistindo, sei lá, As Garotas Superpoderosas, Peppa Pig, ok, quais situações que ele chamou a atenção? Então, você vai criando repertórios para que o aluno perceba que ele tem conteúdo para fazer, porque uma coisa que eu acho que frustra muito as crianças é você dar um tema e pedir que ele escreva sobre aquilo. Cada pessoa tem um repertório, vem de uma história de vida diferente, e a gente tem que partir disso, né? As bagagens de vida que eu trago para a escola, tudo pode virar uma grande história, ser super ilustrado, e assim foi o que eu fiz. Os alunos ficaram empolgados com o filme, agora vão criar o roteiro. Estou recebendo aqui os representantes das salas que trouxeram as histórias, e em conjunto nós vamos começar, já que era um filme, né, nós iríamos escolher uma para criar o filme. E as parcerias, eu falei muito, né, que eu adoro trabalhar com parceria, porque aí o aluno percebe que ele não está só. Mas, professor, eu não estou conseguindo escrever, eu não estou com a ideia. E se você perguntasse a seus avós? E se você perguntasse a alguém da tua rua? Se você ouvisse uma história? Então, essas parcerias, eu estou fazendo essa colagem, né, com o nosso produto da Estante, para que vocês entendam que pode sim ser muito rico fora da sala de aula. E aí, como nós não tínhamos recursos, nós fomos atrás das parcerias do comércio local. Esse projeto que vocês vão ver foi tudo ajudado pelo comércio, não em dinheiro, em valor monetário, nem em dinheiro, mas sim em empréstimos. A gente pegava emprestado roupas, utensílios, o que nós precisávamos para filmar. A gente contou com a ajuda do comércio, que é fundamental, porque a gente esquece, Álvaro. Ah, mas a minha escola pertence, sei lá, está lá localizada na rua tal. Ela está num bairro, ela faz parte de uma comunidade, né? Ela não é uma escola isolada. Todo mundo ali, a merendeira, a gestão, os pais, podem e devem contribuir nesse processo. Então, pensar em formas de atrair essas pessoas, fundamental. Então, acabamos criando o nosso primeiro curta, como vocês viram em 2017. Os meus alunos eram aficionados em Harry Potter, que é realmente uma história incrível. E eles acabaram criando a sua própria versão de Harry Potter, que eles deram o nome de Harry Potter, O Recomeço. A ideia é, eu estimulei os alunos a pensarem como teria começado, como era tudo antes de Harry. Hoje a gente já tem várias sequências aí mostrando o início, mas nós fomos pioneiros. Então os alunos começaram a criar uma história dos avós de Harry e se passa na minha escola, claro, né? Que vocês vão ver elementos locais que eu acho muito massa. E aí vou babar meus alunos, que eles são incríveis mesmo. Então, o que eu acho mais legal, que eu estimulo bastante, e é outra ideia que eu quero reforçar aqui, estimula as culturas locais, está lá na BNCC, né? Promover a cultura local. Então, os meus alunos têm sotaque, sim, vão falar bem arretado, né? Eu sou aqui do interior de Pernambuco, então isso é fundamental, a gente cria raízes de onde eu estou. E é importante dizer, mas você vai trabalhar Harry Potter? Sim, eu posso partir do local para o internacional sem problema algum, né? As crianças percebem que eles podem consumir o que eles quiserem, mas que não deixa as suas raízes, as suas origens. Então, pensar nisso, de onde eu venho, para onde eu posso ir, dá uma mistura incrível. E eu vou passar só um trechinho para vocês verem como é que ficou aí o resultado desse trabalho. Depois vocês assistem completo. Vocês estão bem? Uhum. Você está com a pedra? Sim, eu estou. A gente precisa sair daqui. Vamos. James Gregory Potter. Que bom revê-lo. A família dos Potters. James, Harry, Al Severo Potter. Deve ter sofrido muito bullying no colégio. Não ouse falar do meu pai! Expelliarmus! Então, viram aí cheio de poderes, efeitos especiais. E aí vou dando várias dicas aqui, tá bom, pessoal? Uma coisa que eu acho fundamental é, Jesus, mas meus alunos, eles são muito pequenos, eles não têm essas práticas, certo? Mas eles podem fazer grupos, eu acho que isso é fundamental, juntar os alunos por experiências. Eu adoro fazer isso, eu acho que aqui vai uma dica de ouro que me levou a esse patamar, Álvaro. O que é que eu faço? Sempre quando inicia a minha turma, eu pego a minha lista de alunos, eu pergunto o que é que você faz de melhor. E eles sempre acham que eu estou perguntando na sala de aula qual disciplina que ele se sai melhor. Não é isso.
Eu quero saber o que é que ele traz de bagagem que pode auxiliar na escola. Isso vai deixar um pouco, vai sair um pouco da caixinha, eles vão até achar um pouco estranho no início, mas é fundamental, gente. A gente não pode achar que o aluno é uma tábua rasa que não tem nada a contribuir. Então, quando eu pergunto o que é que eles fazem de melhor, eu anoto na minha agenda, da minha caderneta diária eletrônica, o que é que eles fazem. Então, se fosse a minha chamada, Álvaro, né, pela ordem alfabética, seria o primeiro. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você, Álvaro, no primeiro dia de aula, se você fosse meu aluno. Álvaro, o que é que você mais gosta e faz de melhor? Ele ia dizer, eu gosto de filmar, ou então de editar, e eu vou anotando ao lado essas pequenas habilidades, que para mim são gigantescas, e que muitas vezes a escola deixa passar porque não é didático. E a gente perde grandes atores, grandes roteiristas, como vocês viram aqui, cineastas, eu não tenho dúvida que eles vão longe. E isso eu sempre faço. Então vai sair de tudo. Eu sei cantar, eu sei pintar, eu sei dançar, eu sei costurar, eu sei bagunçar, também sai dessas. Eu até gosto de brincar, Álvaro, porque essas pessoas que falam isso, eles têm um poder de aglomerar muito grande. Pode ver que o bagunceiro, né, que a gente chama na sala, ele acaba chamando a atenção das outras crianças. Então, por que não trazer essa habilidade dele para o lado bom da aprendizagem? Se você souber dividi-lo, colocá-lo, né, num grupo que ele possa coordenar, ele vai trabalhar super bem. Então, é fundamental saber que habilidades esses alunos trazem do mundo para dentro da sala de aula e como você pode usar isso a teu favor. Essa é uma dica assim, de ouro que eu faço sempre e dá muito certo. Então, cada aluno com a sua habilidade acabou construindo esse curta que vocês viram de Harry Potter. Um filmava, outro editava, porque às vezes pensar, mas eu sou professor, eu não sei fazer isso. E você não tem que saber tudo mesmo, não. Você pode aprender junto com os alunos. Se eu sei que Álvaro tem essa habilidade, ele pode me ensinar a dizer qual programa que ele utiliza, quanto tempo ele leva, como é que se faz, e aí eu posso ajudá-lo, auxiliá-lo. Passou o tempo que o professor tinha que dominar tudo, gente. A gente tem que tirar esse peso das costas de ter que ter todo o conhecimento do mundo. Está na internet. Agora, a maneira que você vai lidar com esse conhecimento, aí sim é o teu papel. Então, se eu já sei, já tenho uma lista das habilidades, agora é juntar para ver o que é que vai dar. E saiu esse filme incrível, que depois vocês podem acessar nas redes sociais, e a gente teve 20 mil visualizações rapidinho, porque o filme ficou realmente, como a gente diz aqui, muito arretado, né? Muito bom. Mas é interessante a gente falar, né, de que vivemos em um mundo, a gente não pode esconder essa parte dos alunos, que eu acho que principalmente agora com o Setembro Amarelo, nós vivemos num mundo muito cruel, onde as pessoas gostam, infelizmente, sentem prazer em criticar, em fazer bullying, em falar mal dos outros, dos alunos especialmente. E enquanto nós lançamos esse curta, algumas críticas foram muito preconceituosas, né? Tipo, que era uma ofensa à saga de Harry Potter, Made in Ross, né? Por sermos da zona canavieira. Há quem acha que o Nordeste não tem água, como colocaram aqui. Ou então disseram também que ficou muito bom, mas o que matava era o nosso sotaque. Então, por que eu estou fazendo questão de fazer essa ponte aqui, gente? Parar e mostrar essa parte do projeto. Porque escola é vida, e vida é assim. A gente não pode dizer para os alunos que tudo é um mar de rosas. Nós temos que prepará-lo para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, e são pessoas como essa que, infelizmente, ele vai ter que dividir o trabalho. Preconceituosas, querendo passar a perna, derrubá-lo. Por isso que eu fiz questão de mostrar, porque eles têm que sair preparados para enfrentar o mundo real, e o mundo real ainda, infelizmente, é assim. E qual o teu papel nesse processo? Porque as crianças, isso cai como um impacto muito negativo. Mas nós não podemos, como eu falei, né, vou repetir, dizer que não existe. Eu prefiro prepará-los para que eles saibam como lidar nessas situações. E aí, eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, eles vieram para a escola, expliquei todo o projeto e fizeram uma reportagem linda, incrível, que falava isso, né, que estudantes da rede filmam uma versão que vira sucesso na internet. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte, Álvaro, não precisa você fazer um grande trabalho para sair em todas as mídias. Você vai aplaudindo os pequenos ganhos, os pequenos avanços dessas crianças. E aí, quando eles falaram, mas estão falando mal da gente, eu disse, gente, ninguém joga pedra em árvore que não está dando fruto. Então, sempre mostre o lado positivo. Eu gosto muito de olhar sempre o copo meio cheio, sabe? Acho que quem é de educação já nasce com esse dom, né, de olhar sempre o que é que eles conseguiram. Mas meu aluno, ele só tira 3, fez uma prova, tirou 3,5. Ótimo, ele andou meio ponto, né? Então ele avançou. Por que você vai sempre dizer que ele não consegue, que não vai dar? Eu prefiro ver daí até onde eles podem chegar e sempre, literalmente, elogiá-los sobre isso. Por isso que a autoestima está muito ligado
a aprendizagem. A gente só aprende se estiver num ambiente saudável, que te elogie, que te faça crescer. Por isso que eu fui atrás da secretaria, porque eu sabia que ele tinha uma divisão, né, de comunicação que poderia colocar a parte séria desse meu projeto. Eu não trabalho com alunos cineastas, eles são aprendizes, então tem muito erro mesmo, mas faz parte. Não ter medo de errar, acho que é fundamental. Então, essa reportagem aqui deu aquela levantada na moral dos meninos e continuamos com o projeto. E agora foi a hora de agradar a galera dos jogos. Fizemos Harry Potter, foi um sucesso tremendo. Então, convidei os alunos agora a criarem um curta sobre os jogos que eles queriam. Então, Minecraft fez um sucesso tremendo naquela época. Então, aqui eles estão produzindo material. Outra ideia, né, Álvaro, que eu quero deixar bem claro. Não traga tudo pronto para as crianças. Traga os materiais e deixem eles produzirem. Isso é fundamental, o experienciar, né? A gente tem várias metodologias ativas, mas todas elas estão baseadas no mão na massa. Isso é fundamental. Eu queria criar uma historinha. Traga sucata, deixe os alunos montarem os objetos, os brinquedos, como eles queiram. Depois eles fotografam. A gente sabe que aqui na Estante Mágica tem essa opção também de você tirar foto em vez do aluno desenhar. Ele pode fotografar, pode fazer com massinha de modelar. Então, tem muitas opções. E aqui os alunos estão criando o próprio figurino, da maneira deles, com sucata, com papelão, com muita fita adesiva, tinta. E aí ficou incrível esse curto. Depois vocês podem... A gente pode até deixar o link depois no final, para vocês verem o resultado. Deixa eu dar uma passadinha. E outra parte que eu acho fundamental. Nós estamos preparando os alunos para viver a inclusão, gente. Isso eu acho maravilhoso. Há várias e várias escolas que já trabalham, mas não é falado, inclusive. Eu acabei de comentar sobre o Setembro Amarelo, é viver. É isso mesmo, não é só para falar de um dia. A gente tem que colocar isso no mão na massa. Trabalhar o respeito, a diferença. Agora a gente está vindo uma eleição muito complexa, onde um lado parece que rejeita a inclusão, a diversidade, a diferença. O mundo é diverso. E temos que preparar nossos alunos a respeitar e a conviver. Então, para mim, foi a melhor parte do projeto. Nós recebemos um aluno surdo, e aí eu digo que eu aprendi muito com o Ricardo, esse que está de blusinha azul aqui. Quando ele chegou na escola, eu não sabia Libras, até hoje não tenho domínio, mas ele me ajudou muito, pelo menos o básico eu já conheço. E como eu aprendi com a inclusão? E sempre que possível, coloquem no trabalho de vocês isso. Vocês vão ver o quanto cresce, quanto enriquece trabalhar com a diversidade. Aqui nós temos uma aluna que ela tinha vergonha por ter vitiligo, e quando eu convidei ela para trabalhar no projeto, para vir fazer esse vídeo com a gente, ela se sentiu, nossa, no céu, porque olharam para ela. Porque geralmente o que a gente olha com, entre aspas, diferentes, que não se adequam. E por que ao invés dele se adequar, nós não vamos até o mundo dele? Então, nós adaptamos o roteiro para que tivesse libras, nós adaptamos o roteiro, né, para que tivesse legendas. Então, pensar na diversidade em outras pessoas que podem ter alguma deficiência é fundamental. Isso enriquece demais a aprendizagem. E o nosso último curta, foram 3, né? Harry Potter e Minecraft, agora eles criaram um totalmente autoral. Esse é o processo que eu acho que é muito interessante vocês pensarem. É uma outra das dicas, né, que me levaram. Não traz tudo pronto, deixa os alunos experimentarem. Então, eles viram filmes e séries. Quando eu vi que eles já estavam com um repertório legal, agora a gente não vai mais se basear nisso. Vocês vão criar algo autoral. E lembra do repertório que eu falei? É uma ideia da rua que ele ouviu, é uma história que ele ouve em casa, ou então, sei lá, um conto, uma parlenda, enfim. Tudo isso junta para que eles tenham um repertório bem legal. E aqui a gente está abordando um tema bem jovial, que infelizmente era muito recorrente na minha cidade, que eram alunos que bebiam e dirigiam. Então, nesse projeto, eu quis tentar reverter esses números que eram altos de alunos que se acidentavam, com muita criatividade. Então, por exemplo, nessa história que vocês vão ver aqui, era um acidente de carro, só que eu não poderia, lógico, né, fazer isso com meus alunos, não tem como fazer esse acidente no carro muito perigoso. Nós improvisamos, que eu acho que essa é a grande marca da criatividade, improvisação. Pegamos uma porta no ferro velho, como vocês estão vendo aqui, da cidade, para fazer a cena do acidente. Foi bem interessante, Álvaro. E tudo ideia dos alunos, olha. A gente foi até uma piscina, colocamos apenas a porta dentro da piscina. As pessoas adoram essa história, mas eu acho que reflete bem essa questão da criatividade. A professora mergulhava e ficava batendo na porta do carro para dizer que ela estava presa no automóvel dentro do rio, porque a história era a seguinte: alunos embriagados batiam no carro da professora no acidente,
ela perdia o controle e caía dentro de um rio. Uma história bem densa, né? E para fazer essa cena, a professora mergulhava na piscina, batia na porta do carro e a gente filmava bem pertinho para parecer que ela estava dentro de um automóvel. E como nós não tínhamos uma câmera subaquática, olha lá na imagem maior, eu estou pegando a câmera fotográfica, colocando uma bolsa para que ela não molhasse para quando a gente colocasse dentro d'água. Então ficou bem interessante. Vale a pena vocês assistirem Entre Dois Lados, que é o nosso último curta. E essa aqui que eu acho que é a dica que eu mais adoro, trabalhar com a comunidade. Lembra que eu falei que a escola faz parte de uma comunidade? Só que eu acho que nós estamos errando no seguinte, a gente produz muito conhecimento, os alunos produzem trabalhos incríveis e vocês fazem os eventos geralmente dentro da escola. Ah, mas a minha escola já tem uma quadra de esportes, a minha escola tem uma biblioteca. Gente, a produção, como eu disse, dos alunos pertence à comunidade. E por que não mostrar para essa comunidade o que vocês estão fazendo? Agora a pandemia já está um pouco mais branda, né? Claro, com todo o aparato de distanciamento que vocês puderem, levem para a comunidade. A comunidade merece ver o que é que vocês estão produzindo, são os filhos dela. Então, nós fizemos o seguinte, pegamos as cadeiras do refeitório, fomos para o meio da rua, aqui na praça mais larga que temos na nossa cidade, para mostrar para a comunidade o trabalho que os alunos estão fazendo. Ah, mas é muito simples. É a simplicidade mesmo. O que esses prêmios, né, vão atrás e acabam premiando são ideias funcionais que sejam replicáveis em qualquer realidade. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui realmente não é nada inovador, não estou inventando a roda. Eu estou pegando elementos que funcionam e que foram comprovados com as premiações, que melhoram, sim, na aprendizagem, na frequência, na participação dos alunos. E aqui pegamos as cadeiras de refeitório, fomos até o meio da rua. Eu até brinco aqui, vocês estão vendo a imagem maior, o TNT da fama, né? Não tinha um tapete vermelho, peguei o TNT vermelho, coloquei entre as cadeiras para os meus alunos atores entrarem, né? Claro que imitando o tapete da fama de Hollywood. E à noite, agora era torcer para que as pessoas viessem ver o nosso trabalho. Colocamos no meio da rua e à noite foi o que eu chamo de lotação esgotada. Por que deu tanta gente, pessoal? Porque é um ambiente que todo mundo frequenta. A praça, a rua, as pessoas vão passando. E eu sempre gosto de fazer esse comparativo, que eu ouço muito entre os educadores. Os pais não vêm para a escola, a gente marca reunião, os pais não vêm. Claro, você só quer que eles venham à escola porque a escola não vai aos pais. Fazer esse trabalho inverso, não estou dizendo que é simples, mas é necessário. Aquele pai que não pôde vir, que trabalhou o dia todo, ele parou porque estava largando o trabalho, foi na rua comprar um pão, foi na padaria, no mercado, e eles acabam parando para ver, porque está exposto para todo mundo. Então, pensem, né? Eu acho que essa outra ideia que Álvaro falou bastante aqui, como a gente atrai a comunidade. Eu cansei, Álvaro, daquela história de, mas a escola é chata, os pais não vão. Realmente, porque a gente só quer que eles façam esse... Eu sei que o pai tem que participar, não estou tirando nunca essa máxima que é fundamental. Mas quando eu digo de participar, ele não é obrigado a participar dentro das quatro paredes da escola. Ele pode participar nos eventos externos, você pode participar de tantas outras formas. Então saiam, mostrem para a comunidade o que vocês estão fazendo, que com certeza ela começa a participar. Agora dê o primeiro passo. E outra coisa que, nossa, acho que eu já passei de 3, de 5 pontos, Álvaro, mas é porque é muito... Acho que tudo costura para um bom trabalho, né? São elementos indispensáveis. Tem que ser um trabalho de conscientização. Eu prego muito isso. O aluno não adianta ele dominar os conteúdos do livro didático. O que é que eu vou fazer com isso lá fora? Acho que essa é a grande máxima que a gente tem que ter enquanto educador. Eu falo muito isso, os meninos gostam quando eu falo no trabalho de História da Arte, né? Mas Adolf Hitler era um cara inteligentíssimo. Olha o que ele fez com o conhecimento. Então, não é só deter muito conhecimento, é como eu vou aplicá-lo para o bem. E aí, trazendo trocadilhos com a minha área, né, de cinema, de artes, trazer para o lado bom da força, Star Wars aí, né? Não adianta ter todo o conhecimento e xingar alguém, não respeitar ninguém na rua. Eu quero pessoas que tenham consciência. E ser consciente é fazer o teu papel enquanto cidadão, se comover, né, com as mazelas da sociedade. E para que isso aconteça, eu tenho que estimular o protagonismo. Eu não posso só falar de democracia, eu tenho que ser democrático. Então, o que nós aprendemos, a gente vai para a rua, como vocês viram, e, em contrapartida, eles também vão nas escolas aqui, como eu trabalho com ensino médio, eles vão até as escolas do Fundamental 2, para quê? Para mostrar o trabalho, falar sobre o perigo de dirigir, beber, falar sobre preconceito. A gente, enquanto educador, e eles, enquanto alunos,
tem que exercitar. E eu percebo que funciona muito, eu digo muito isso, gente. Tem que ser de aluno para aluno. Independente da série que você trabalha, da idade dos seus alunos, todo trabalho que você realizar, não apresente, deixe os seus alunos apresentarem para os alunos, porque eles têm, como eles dizem, eles falam a mesma linguagem, né? Eles têm a mesma forma de se comunicar. E a gente percebe que isso tem um impacto muito grande. Quando o aluno fala do que ele aprendeu, da forma que foi, é fundamental esse passo aí, então não deixem de exercitar. Opa, cadê aqui? Eu te passei muito. E aí, rapidinho, que o tempo voa, né? Mas já a gente vai bater outro papo. Eu quero dar outro exemplo agora bem calcado no trabalho que a Estante já faz, que vocês já conhecem, que foi um projeto que eu realizei chamado A Resistência. Sempre vindo com essa ideia de promover o protagonismo, o aluno escrever suas histórias. Aqui nesse curta que vocês vão ver nessa historinha, na verdade não é um curta, é literalmente uma história em quadrinhos e se transformou em HQ também, vocês vão ver mais adiante. Foi fundamental porque eu pedi para que os alunos pensassem no mundo que eles estão vivendo hoje, como é que eles poderiam representá-los. Então, uma aluna fez uma história bem legal, que se chamava Resistência, contando como seria esse mundo pós-pandemia, um mundo pós-apocalíptico na visão dela. E aí ela criou uma história muito legal de adolescentes. E a outra turma, quando leu a história, começou a ilustrar. Olha bem como a gente pode fazer o inverso. Em vez de você começar com as ilustrações, você começa com a escrita e depois ilustra, ou vice-versa, né? Mas essa história deu muito certo. Então, a história dela se passava no mundo pós-apocalíptico, onde os adolescentes tinham que sobreviver num mundo muito difícil, vocês estão vendo a máscara, né? Que é a nossa realidade. E eu achei legal porque, nesse processo, eles contavam das suas angústias, dos medos, que isso é fundamental. O nosso incrível Wilman Costa, aqui também da Estante, ele fala, né, que a angústia, o medo só sai pela boca, ou seja, você tem que falar. E quando os alunos escrevem dessas angústias, a gente percebe que eles se sentem mais aliviados. Então, aqui a aluna ia escrevendo a história e os outros alunos iam desenhando os personagens que iam permear esse mundo. Depois você pode trazer estudinho também para o Magic Land aqui, nossos produtos, né? Então, tem muita coisa legal que você pode casar aí. E para potencializar o interesse, lembra que eu falei, a motivação, deixar os alunos empolgados, o que é que nós fazíamos? A aluna, ela ia escrevendo não a história completa, ela lançava capítulos. Eu acho que isso é uma grande ideia. Não deixa tudo, não derrama tudo de uma vez, né? Colocou o primeiro capítulo, gente, na outra semana vocês vão ver a sequência disso aqui. Então, eu ia colocando QR Code, você pode baixar facinho, tem vários sites que fazem isso. Então, nas salas de aula, na biblioteca, eu ia colocando esses QR Codes e os alunos iam lá fotografando para ter acesso ao outro capítulo. Então, deixava curioso para o que é que vai acontecer. E assim eles iam ficando a par da história. Quando a história terminou, eu pedi que eles criassem um mundo, né, literalmente algo palpável, de onde se passava um jogo de tabuleiro. Eu já tinha trabalhado na questão virtual e agora eu adoro também jogos de tabuleiro. Eu pedi que eles criassem literalmente o mundo que eles estavam lendo. E como era uma história pós-apocalíptica, eles achavam que tinham castelos, masmorras, enfim, quartéis. Eles aqui estão decidindo como é que iria representar essa história. Isso é fundamental para instigar a criatividade dos alunos. Como eu disse, não deem nada pronto. Traz mais sucata. Aqui eles trouxeram um livro que acho que era de Game of Thrones, era isso mesmo, para ver como era que ele se montava, que era pop-up, então você ia abrindo e montava, que é um nível altíssimo, claro, né? Mas eu nunca podo, eu falo sempre isso, Álvaro, deixe os alunos pensarem. Você ali está como mediador. Eles estão pensando como é que eles poderiam fazer esse jogo, que personagens poderiam permear os jogos, como é que eles iam representar, que material eles iam utilizar. E exatamente é isso que o cidadão, né? O Will fala muito sobre isso. As competências para o século XXI. O que é que esses alunos têm que sair das nossas escolas preparados para quê? Para enfrentarem o desafio e propor soluções. Eu acho que isso é fundamental. Eles não estão discutindo datas comemorativas ou quem foi fulano na história, não. Eles estão botando em prática aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula, que eu acho mais incrível. E aí, fazendo essa ponte, né, que não tem como deixar, livros que viram games, né? Vocês devem saber que a Árvore tem um aplicativo incrível, não sei se todo mundo já conhece, eu creio que sim, e é maravilhoso. Os alunos vão pegar a própria história que eles já estão criando e podem recortar literalmente nos personagens aqui e colocar para permear no Magic Land, que é esse aplicativo que está casado com o livro. Você vai criar o seu mundo, pegar os seus personagens ou compartilhar personagens de histórias de outros coleguinhas da tua sala. Enfim, é incrível. Então, eu sou apaixonado
porque eu acho que leitura, escrita, a criatividade, elas têm que andar juntas e isso faz a diferença. E aí, encerrando essa parte, né, eu acho que foi tudo isso que me levou a essa premiação. Não que o prêmio seja o foco, né, mas eu gosto do processo. Então, acho que essas dicas de trazer a comunidade, pensar, mão na massa, temas instigantes, eu acho que são fundamentais. Acho não, tenho certeza e comprovei com essas imagens para vocês que funcionam. Quem disse que a educação tem que ser chata, né? Quem disse que tem que ser a mesmice de sempre? Eu acho que se você ouvir teus alunos, souber planejar e pegar o que eles trazem de melhor, como a gente fala aqui, você vai bombar. A educação vai ser de primeira, eu não tenho dúvida disso. Geise, sensacional. Muito, muito obrigado aí pela apresentação. E como você bem disse, né, acho que são várias lições inesquecíveis que a gente pode tirar desse processo de colocar os alunos, as alunas em protagonismo, né, em evidência. Então, até realmente foi até mais rico, né? Conforme você vai contando, muitas coisas vão aparecendo, né? E eu até anotei algumas, até para te perguntar, para explorar um pouco mais, né? Três lições que eu anotei aqui, mas é como você disse, né? Podem ser muitas mais, né? E acho que cada professor, cada professora que vai te ouvir, vai depois traduzir para sua realidade de outra maneira, né? Mas eu gostei muito do que você disse em relação ao tempo presente, né? A captar o que os alunos estão gostando no tempo presente, né? Porque é um desafio que sempre se coloca, como que a escola se conecta, e acho que você trouxe muito isso. Eu vou pedir para você comentar um pouco mais sobre essa questão do agora, da novidade, como que a escola se entrelaça. E outras duas coisas que também se relacionam, né? Que uma coisa que está claramente inesquecível como os resultados do processo do seu trabalho com os alunos aqui, o mundo externo viu, né? Vocês construíram visibilidade, né? Com parcerias, com as redes sociais e tudo isso. E, por fim, essa parte do processo de cada aluno, né? Acho que você trouxe muito bem que torna-se inesquecível para você enquanto professor, mas para eles enquanto alunos, que quando eles têm os seus próprios processos e características respeitadas, né, eles vão mais longe, eles ficam mais à vontade, eles produzem, né? Como você disse. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como que você viu desses alunos se tornando, né? De como que eles se sentem mais protagonistas, mais autônomos, a partir dessas características que você disse, né? Da se conectar com agora, fazer parcerias, ter o seu próprio processo. Queria que você explorasse um pouco mais assim de como é, quais foram os frutos para essas pessoas, né? Que além de alunos, né, e estudantes, eles são pessoas, né? Isso, eu gosto muito de seguir o fluxo, né? Você falou muito bem. Em 2017, era uma realidade. A gente estava antes da pandemia, era o aluno que consumia determinados filmes e jogos. Cada ano a gente vai vendo que, principalmente o audiovisual, né? O cinema, as novelas, os filmes, eles trazem temas cada vez mais polêmicos, mais interessantes. Tabus são quebrados. Então, é importante, Álvaro, a gente pensa muito no aluno que está se modernizando, mas muitas vezes o professor não acompanha essa modernidade. Eu continuo com o meu planejamento, aquele meu caderninho de 20 anos atrás, então não vai funcionar, eles não vão aprenderem porque o mundo é mutável. Ou você vai com fluxo, como eu disse, e quando eu digo vai com fluxo, não é deixar rolar, é entrar na onda, mas você controlá-la. Então eu sei que determinados jogos eu posso utilizar em sala de aula, eu sei que determinadas histórias vão atrair mais meu aluno, então não fique para trás, gente. Uma coisa que eu percebo, eu trabalho em duas escolas, eu percebo que aqueles professores que estão mais antenados, que param um minutinho na hora do intervalo, ou no final da aula para conversar sobre novela, sobre o filme, como é que está a série, o capítulo, eles têm uma cola maior com o aluno, porque o aluno percebe que eles estão tentando falar a mesma linguagem. E isso é fundamental. Eu acho que esse ponto é fundamental, né, que você já falou, são vários, mas esse, porque o aluno percebe que você se interessou por algo que tem interesse. É totalmente diferente daquele professor que diz, pronto, que besteira, né? Você só vem falar sobre filme, ou então você só quer jogar, você corta uma liga que poderia estar nascendo ali. O Free Fire mesmo, por exemplo, os meus alunos jogam muito bem, e aí quando eu estava conversando com eles, eles têm muita noção de trabalho em equipe, trabalho de forma coordenada, estratégia, tipos de armas, se você for trabalhar história, por exemplo. Então, tem uma infinidade de possibilidades que podem ser engatilhadas por um jogo
que teoricamente não tem nada de pedagógico. Então, assim, ficar ligado, né? Eu acho que ter esse radar do que é que eu posso abstrair daquela conversa que eles estão tendo, do filme, daquela série, é fundamental. E aí, como você perguntou, né, agora te respondendo literalmente, isso faz uma diferença gigantesca, porque são pessoas que podem o mercado de trabalho, eu já falei isso várias vezes aqui, em outras lives, eles não estão procurando pessoas que mais detêm conteúdo, são pessoas que sabem fazer algo com o que aprenderam. Então, trabalhar em equipe, ser sociável, dar continuidade a trabalhos, enfim, trabalhar de forma colaborativa, porque eu acho que, infelizmente, as escolas ainda têm uma ideia de você tirou a maior nota, você vai ter o melhor cargo. É só você, não são vocês, não somos nós. Então, se eu pensar no coletivo, eu saio muito mais ganhando do que quando eu penso no individual. Então, trabalhos colaborativos fazem e vão ser a grande chave do sucesso. Crianças que sabem dividir, que sabem colaborar, que respeitam a diferença, a diversidade, como eu disse. Ou então, são crianças que geralmente vão ter os melhores trabalhos, né, no futuro. Eu estou tocando muito nesse ponto, Álvaro, porque eu já fiz uma experiência, eu quero deixar aqui registrado para vocês. Como eu trabalho em escola pública, e nós fizemos um experimento que eu acho que é super válido falar aqui. Tivemos uma dificuldade muito grande na aprendizagem em um ano, e nós pensamos, se nós pegássemos aqueles alunos com mais dificuldades e colocássemos em uma sala, e aqueles que estão melhores colocássemos em outra, para ver assim, ou seja, os com mais dificuldade nós vamos trabalhar com mais empenho, e aqueles que estão mais avançados nós vamos dar mais subsídios para que eles possam ir mais longe. E foi onde nós erramos. Parece respeito quem pensa diferente, mas eu fiz esse experimento e não deu certo, porque aqueles alunos que se reuniram, que tinham só dificuldades, eles não tinham com quem se estimular. Então, acabaram achando que somos burros e que não vamos aprender, e a turma teve um resultado pior. Quando eu juntei todos os bons, entre aspas, muitas aspas, o que é que eles se acharam? Ah, nós somos os melhores, então tá tudo de boa aqui. Acabaram também não se estimulando a melhorar, porque já eram bons. Então, quando eu falo de diversidade, é mesclar mesmo. Quem sabe mais tem que sentar com quem está com mais dificuldade, porque você começa a ser inspiração e inspira. Eu me sinto bem por ajudar quem não está sabendo, e ao mesmo tempo eu me sinto inspirado em estar com alguém que sabe mais que eu, que pode me ensinar. Então, essa máxima eu quero deixar sempre muito claro. É na diversidade que a gente aprende. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, né, que trabalhos focados em determinadas deficiências, déficits de aprendizagem, não funcionam. Funcionam sim. O que eu acho errado é você pegar todos os alunos que estão com dificuldade e colocar num local só, separado de todos aqueles que estão com um rendimento melhor. Eu fiz essa experiência na melhor das intenções e não funcionou. Outra coisa que tu perguntou, Álvaro, pode reforçar, porque eu vou emendando as histórias aqui. Eu perguntei, sensacional, acho que o seu fluxo, que como você mesmo disse, você gosta de seguir o fluxo e acho que você vai concatenando as coisas muito bem, assim. O outro comentário que eu fiz é um pedido, né, para você falar mais, é dessa questão da visibilidade externa, né? Como que você vê que, né, ser prestigiado pela comunidade, pelas famílias, fez com que os alunos avançassem mais, né, na questões de autoconfiança, autoestima, como que você viu isso? Isso, fundamental também, Álvaro, porque eu estou cansado de ver nas mídias o professor que apanha, a escola que está sem água, que fechou porque não tem merenda. Então, ficou-se durante muitos anos uma ideia que só passa na televisão que não presta, né, que não está dando certo. E aí, com esses trabalhos que eu vim realizando, essa visibilidade da mídia, a gente fez o inverso. A gente começou a mostrar que a escola pode ser boa, mesmo pública, que é o meu caso, que ela dá certo, que os alunos podem ter melhores empregos. Harry Potter é dentista hoje, então, pessoal, ele fez odontologia, já atua na área, o aluno que interpretou. Então, assim, dá muito certo, e principalmente, Álvaro, tem um filme que eu adoro, A Corrente do Bem, quem não assistiu, assista, é incrível. Fala isso, você contagia pelo lado bom da coisa. Então, as pessoas vêm para a nossa escola porque ela tem uma pedagogia diferenciada, os alunos, como eles dizem, passam na televisão, são premiados, né, porque a gente foi várias vezes para o programa de Fátima Bernardes, a gente já viajou bastante. Então, começa a mostrar que a escola pode dar certo. Só para ter uma ideia, Álvaro, não existem mais escolas particulares na minha cidade do ensino médio, né? Elas fecharam porque os alunos vieram para a escola pública. Nada contra, né? Até porque eu trabalho já também em escolas particulares, mas o que eu quero dizer é porque durante muito tempo se achou que só funcionava o ensino na particular, que realmente a estrutura é bem diferente,
e que a pública não era tão boa assim. Então, com esse tipo de projeto, você mostra que você pode se dar bem em qualquer ambiente que você trabalhe. Então, hoje a minha escola tem uma visibilidade, a minha, né, a que eu trabalho, tem uma visibilidade muito grande por conta disso. Então, vamos parar de mostrar as escolas que não estão dando certo, o professor que apanha, que falta merenda, e vamos começar a mostrar trabalhos incríveis que vocês estão realizando. Eu vou falar bem direto para vocês, porque tem muito professor que diz isso. Ah, mas eu só sei alfabetizar, eu só fiz um trabalho. A gente começa a achar que o que a gente faz é muito pequeno, e não é. Alfabetizar é algo incrível, dificílimo, que você está fazendo e tem que mostrar mesmo. Se a tua história lá, né, se a tua forma de trabalhar, ah, mas é muito feijão com arroz, está funcionando, é isso que vale. Né? Não, como eu disse, ninguém vai inventar a roda, a gente tem que pensar no que funcionou e compartilhar. Eu falei aqui, quando eu chamei vocês para ver essa live, esse é o grande segredo, gente, compartilhar conhecimento. Talvez o que eu tenha dito aqui seja a resposta que você estava procurando aí, né? Então, não deixe de compartilhar. Se funcionou na tua sala de aula, repassa, fotografa. Vamos ser essa mídia boa para a educação que está precisando muito no Brasil. Mostrar grandes profissionais como vocês que estão aí me ouvindo e às vezes acham que o que você faz é muito simples. Então, se é simples e está funcionando, você é incrível. Compartilha para a gente aí. Ótimo, Geise. Perfeito. Acho que a missão da Estante Mágica é mostrar que cada história conta e, inclusive, quem faz os alunos contarem histórias são os professores, né? Então, é muito importante falar isso para o mundo, né? Expressar. E aí, Geise, queria aí já encaminhar para minha última pergunta, porque acho que essa gravação desse programa vai ficar bem especial, porque todo mundo vai poder voltar atrás e pesquisar mais as referências que você trouxe, né? As indicações e tudo, né? Inclusive, fica até essa dica mágica, pessoal. Pesquisem depois, né? Por Geise Ferreira, Estante Mágica, ou só Geise Ferreira, que vocês vão encontrar muitas coisas do trabalho do Geise, né? Para pesquisar e ver mais. Mas eu queria agora perguntar, você mencionou, Geise, mas queria que você explorasse um pouco mais em relação ao Magic Land, né? Em relação aos games da Estante Mágica, que são feitos a partir das ilustrações das crianças. Queria que você contasse um pouco como que você vê, né, esse processo, até de crianças até um pouco mais novas, assim, tentando fazer um pouco de analogia com o que você já viu, né? Porque como que você acha que o Magic Land é uma maneira de deixar os alunos se expressarem, né, e comandarem, né, e seguirem um próprio processo de criação, né? Como que o jogo pode ser um gatilho de aprendizagem para você? Nossa, perfeito, Álvaro. Depois da pandemia, se eu já gostava de jogos, né, meu filho também, mas quem é pai, quem tem filho, os próprios professores já perceberam que os alunos usam muito o celular. E isso era uma preocupação da gente, porque às vezes você gasta muito tempo em coisas fúteis. Se você fizer um comparativo aí, eu creio que você, talvez metade do teu dia você está vendo rede social, ou algo que não seja tão interessante. Mas é atrativo. E aí o Magic Land nasceu justamente com esse intuito. Casar a leitura, que é fundamental, imprescindível, mas que ela seja gostosa e fale a linguagem dos alunos. Como você disse, por menorzinho que seja as crianças, gente, elas já dominam. Inclusive, eu vi essa semana, só achei interessante, não sei, talvez um ano ou menos de um ano, uma bebê sentada e passando a tela do celular com o pezinho. Ela sentada e ficava com o dedinho passando. Por que eu estou dizendo isso? Porque as crianças já nascem conectadas. E aí foi onde a Estante Mágica teve essa ideia de trazer essa transformação, né, da leitura e da escrita para o Magic Land. E o que seria, gente? Primeiro, ele há um processo, que eu adoro essa palavra, porque ninguém aprende tudo de uma vez. É processual, cada um tem um ritmo. Então as crianças vão criar primeiro a tua história no livro, depois que a história está pronta, com o aplicativo do Magic Land, você pode tirar o personagem da tua história, trazer para o teu mundo virtual que você cria, você vai compartilhar com os colegas, olha a palavra compartilhar de novo. Então eu posso criar um mundo e eu gostei muito do personagem de Álvaro. Eu posso pedir para Álvaro aquele personagem para povoar o meu mundo. E aí você começa, mesmo que no virtual, a gente está falando agora muito no metaverso, né? Você começa a povoar o teu mundo com histórias incríveis. Há jogos que vão desafiar a criança também. Então eu posso pegar, por exemplo, o vilão que Álvaro criou e colocar no meu jogo de pular e correr. Então, assim, são muitas interações que ele poderia estar fazendo isso em qualquer outro aplicativo, mas só que a diferença é que ele vai ver que o que ele criou na própria história, os personagens estão no jogo dele. Isso é personalizado. Meu filho joga, por exemplo, Minecraft, mas
aquele jogo de Minecraft é aquela mesma figura, é aqueles mesmos quadriculados. E aqui não, aqui eu vou recortar o desenho que eu fiz e vou colocar no meu próprio mundo, da minha mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso sim é trabalhar a autoestima. Eu estou fazendo um jogo que tem literalmente a minha cara e o meu desenho. Então, são essas pequenas ferramentas que estão por trás, né, de quem está... Eu digo a vocês que experimentem. Mas o que eu quero reforçar bastante é porque são esses pequenos elementos que constroem a personalidade. Eu me sinto seguro, eu me sinto criativo enquanto criança, porque eu estou bolando, estou criando, eu compartilho, e o que eu acho mais legal, Álvaro, de tudo isso, eu posso até compartilhar com a minha família. Então, eu posso passar o link para o meu pai ver, posso passar para o colega da minha sala jogar o meu jogo, vir povoar o meu mundo. Então, tem assim, uma infinidade de possibilidades que vão ajudar nesse processo de aprendizagem. Vale muito conhecer. Acho que falando não vai mostrar a grandiosidade do que é, mas quem já está na estante mágica e já conheceu pode reforçar isso que eu estou dizendo. E aí, só pegando o último gancho que você falou, que eu acho que é fundamental, nunca foi o vilão o celular, gente, né? Ah, meu filho passa muito tempo no celular, é verdade. Então, já que você sabe que ele vai passar várias horas, por que não horas de aprendizagem e sempre casado com o divertido? Isso que eu acho que é legal. Ele não precisa deixar, porque senão eu lembro de uma fala que eu vi, ah, agora deixa o celular e valer. Então, parece assim que você agora foi para um momento ruim. Eu saí do que é bom, pelo menos é o que eles consideram, e me impuseram a leitura. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, você está distanciando o aluno do prazer da leitura. Mas se ele criou a própria leitura, o próprio livro, e ele vai jogar com os personagens que ele já leu e criou, aí sim há uma continuidade desse processo. Então, pensem sempre nisso, não veja como algo punitivo, né? Já que é utilizar o celular, então que tal a gente jogar um joguinho com os teus personagens? Então, a abordagem, eu acho que faz toda a diferença, Álvaro, né? Sai desse celular, menino. Então, vem para cá com esse celular para jogar contigo. Tira um minutinho, vê o que é, né? Mergulha com ele nesse mundo e você vai ver o resultado chegar bem rápido. Maravilha, Geise. Então, você que é educador, você que é familiar, que possa estar assistindo esse vídeo, procura saber mais do Magic Land. Realmente, aqui foi só para dar um gostinho, uma curiosidade, né? Porque realmente é o orgulho que a gente fala lá no início, né? A Estante Mágica se orgulha muito da sua equipe de educação, do seu trio mágico, né? Que são professores que marcam, né? O Geise é um deles, né? Tem também a Mara Manzani, tem também o Wilman Costa, que são professores incríveis que marcam a vida dos alunos para sempre por causa dessa disposição, dessa vontade de fazer acontecer, por experimentar, fazer o diferente, né? Mas sempre querendo colocar os alunos em protagonismo. Então, sei que vocês já estão experimentando isso com a Estante Mágica e agora também com o projeto da Estante Mágica, né? Que a Estante Mágica existe há 13 anos, né? Mas a gente tem essa novidade recente do Magic Land, que são esses jogos que ganham vida, né? Que não dá trabalho extra para o professor, que as crianças já têm a manha de usar o celular. Então, procurem saber, procurem nas nossas redes sociais, pesquisa no YouTube, Magic Land, pesquisa no Google, pergunta para a escola, para todo mundo ter, toda criança ter acesso e já começar a ser marcada, né? Por esse processo de expressão, de criatividade. Então, é muito, muito, muito legal. Bom, então foi ótimo, o tempo voou, né, gente? Já estamos aí. Rapidinho a gente conseguiu abordar muitos tópicos muito interessantes, né? Então, recados finais aqui. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham tirado várias lições aí para vocês se inspirarem, né? De como marcar a vida dos alunos, né? A gente, a princípio, ia falar 3, mas tem outros, então revejam aí com calma a gravação, mandem para quem vocês quiserem. E depois, quando quiserem, deem um retorno para a gente, né? Responde ao e-mail falando, eu gostei do programa com o Geise, para a gente saber se vocês gostaram desse formato, né? De um programa gravado, né? A gente também vai estar presente em outros formatos, em live ao vivo, mas a gente queria também testar esse programa que é um programa, no caso, né? Essa gravação de um bate-papo aqui. Então, fiquem à vontade para falar com a gente, né? De dar sugestão, dar ideia, dizer se gostou, se não gostou, para a gente ficar sabendo. E era isso, pessoal. Eu vou agora, quero primeiro, antes de encerrar minha fala, também agradecer demais ao Geise, né? Que o Geise como todo professor, tem uma rotina muito corrida, né? A rotina de pai também, que é muito corrida. Obrigado pelo tempo,
por trazer a sua apresentação tão bem montada, né, tão inspiradora. E queria passar a palavra para você também se despedir e dar o seu recado final, né, sua consideração final aí para os educadores e os familiares que estão assistindo e que querem que a vida dos alunos, né, das crianças, fique marcada para sempre. Qual a mensagem final aí que você passa de resumo de tudo que a gente falou hoje? Pois é, era 3, ele me pediu 3, eu acabei trazendo um monte, o professor fala bastante, né? Mas eu acho que é isso, gente, ninguém marca a vida de alguém se não for verdadeiro, né? Então, primeiro, gosto do que você faz. Essa frase eu repito muito nas minhas falas, Álvaro, porque nós somos profissionais da educação. Então, vista essa camisa mesmo, né? Seja profissional, seja ético, estude, planeje, né? Porque o teu aluno merece o teu melhor. Eu digo muito isso, porque quem talvez depois pesquisando na minha história vocês vão ver, eu venho de uma família de pais analfabetos. Meu pai cortava cana, depois veio trabalhar na cidade mexendo farinha, né, aqui no interior de Pernambuco, e não pôde estudar, mas graças a Deus tive professoras incríveis que acreditaram no filho de um pai analfabeto, cortador de cana. Então, se eu cheguei onde eu estou hoje na educação, é porque professores acreditaram e foram, como eu disse, profissionais, né? Fizeram o seu melhor. Eu não estou pedindo que ninguém seja super-herói, porque esse não é o nosso papel, mas é o mínimo fazer bem feito. Então, a gente só acerta, eu gosto de fazer esse comparativo, como um dono de um restaurante. Eu só vou saber a comida melhor de Álvaro se eu conhecer Álvaro. Então, não tenha medo de conhecer teu aluno, de perguntar o que ele assiste, o que ele gosta. Essa interação só funciona, né, só dá certo porque há, como diz Paulo Freire na educação, amor. Eu me preocupo com o meu aluno. Talvez você não vai conseguir alfabetizar todos 100%, mas você deu o seu melhor, você se empenhou para isso. Então, eu acho que se eu estou fazendo a diferença na vida dos alunos, é porque eu me importo com eles. Então, pensem nisso. Pense que você vai fazer a diferença para aquele aluno. E aí você vai sentir mais prazer ainda no teu trabalho. Eu não sou sofressor, quero deixar bem claro isso, porque infelizmente tem uma classe de professores que, não tem mais jeito, ninguém me valoriza. Eu começo a me valorizar quando eu melhoro, quando eu ponho a minha melhor roupa para trabalhar, quando eu quero estar com o meu aluno, quando eu planejo minha aula. Então isso é que reflete. Acho que você não vai fingir a vida toda, ou você gosta ou não da profissão. E sou apaixonado por ela. Então, para encerrar, é isso. Quer fazer a diferença? Acredite no teu trabalho, né? Busque, escute o teu aluno. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho ainda melhor. Não tenha medo de errar, tá bom? Quando eu digo que eu não conheço, Álvaro, alguma coisa, professor, você não sabe tudo, não? Não. Mas se você me ajudar, a gente vai pesquisar juntos. E aí ele percebe que eu me interesso e que eu, como ele, também estou ali para aprender, né? Um processo de troca. E isso eu acho que dá todo o resultado. Faz muita diferença mesmo. Geise, sensacional. Muito, muito obrigado. Acho que os educadores da Estante Mágica vão ficar muito felizes aí de assistir e reassistir esse programa, né? Vão divulgar aí com a escola toda, com as famílias. Acho que Divulga. tem muita coisa legal. E depois falem com a gente, né? A gente vai ficar muito feliz aí de ouvir o que vocês acharam, até sugestões de próximos programas. E conforme for tendo tempo, a gente vai fazendo novos eventos aí com o nosso trio mágico de educação da Estante Mágica, para vocês aproveitarem bastante toda essa experiência, todas essas dicas que eles têm para marcar a vida dos alunos. E é claro, né, que isso sirva de inspiração para vocês adaptarem e fazerem a diferença que já estão fazendo, né, já estão transformando os alunos em escritores, o que é uma realização, né? Então, era isso, pessoal. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. A gente deseja declara um até logo, né? E abraços mágicos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.